Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 até o versículo 34. Diz a palavra do Senhor: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, pedra ou prata, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Ok, irmãos, nós vemos aqui a continuação da segunda viagem missionária de Paulo. E nesse momento em específico, ele está sozinho na cidade de Atenas enquanto ele esperava os outros chegarem. Silas e Timóteo haviam ficado ali na cidade de Bereia, trazendo alguns ensinamentos bíblicos para aquele povo. Na cidade de Atenas, Paulo fica indignado ao andar pela cidade e ver muitos ídolos espalhados pela cidade. Atenas era o berço do pensamento daquela época e, portanto, tinha ali também os deuses do Olimpo, né? Então, templos espalhados por toda a cidade, e nesses templos, adoração a deuses conhecidos como deuses da mitologia. E esses deuses eram feitos, as esculturas eram feitas
de forma grandiosa, uma arte muito bem elaborada desde aquela época e ficava dentro dos templos. Acredita-se que no ano 320 aproximadamente, quando Constantino ele decreta que a religião oficial do Império fosse o cristianismo, acredita-se que os cristãos tenham tomado posse desses templos pagãos e dado a essas imagens figuras de santos antigos, também dos 12 apóstolos, enfim, homens e mulheres que serviram a Deus fielmente foram reconhecidos nesses templos pagãos mais tarde, quando o cristianismo veio a se tornar a religião oficial do Império. Bom, mas o que temos aqui é o texto do livro de Atos, nos informando, aqui no capítulo 17, que havia muita idolatria ali naquele lugar. Também havia alguns filósofos epicureus e estoicos que ficavam ali discutindo algumas questões filosóficas. Eles tinham um ambiente próprio para isso e esse ambiente era como se fosse um teatro aberto e eles discutiam sobre tudo isso. Então Paulo aproveita ali o ensejo. Paulo é um homem muito sábio, um leitor ávido da palavra de Deus, um homem erudito, estudado, fariseu. Ele conhece muito bem a palavra de Deus e por isso ele tinha argumentos suficientes para discutir com esses filósofos. E na discussão ele consegue uma oportunidade de apresentar-se no Areópago. O Areópago seria um teatro ampliado, né, um lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir as sentenças pronunciadas acerca de alguns casos que aconteceram ali na região, alguns crimes, né, que aconteceram, e aí o Areópago era o lugar onde eles se reuniam para ouvir a sentença, às vezes pública, às vezes de um juiz que havia na época, e eles então pronunciavam publicamente todas as sentenças aos criminosos. Neste lugar, Areópago, né, era um lugar, um anfiteatro grande já, onde a população estava mais reunida. Então havia um lugar ali, alguns estudiosos acreditam que havia areópagos ali em Atenas com lugares para 5.000 pessoas. Imagine só quantas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus quando Paulo estava pregando nessa ocasião. Alguns o consideravam como tagarela, outros ainda queriam entender, porque Paulo, na sua mensagem, despertou a curiosidade naquelas pessoas. Então, nós vemos a oportunidade que Paulo tem de pregar e ele aproveita essa oportunidade achando ali um ponto de contato da cultura dos atenienses com o cristianismo. Então ele vê bem, né? Então a palavra diz aqui: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então Paulo é um observador e ele atentamente e cuidadosamente ele pega ali alguns pontos de contato para poder trazer o evangelho verdadeiro e genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele anda pela cidade, não há outra forma de evangelização senão andando pela cidade. Não tem como você evangelizar parado esperando que as pessoas venham até você, né? Então Paulo anda pela cidade, observa cuidadosamente os objetos de culto, também os cultos prestados ali, e ele observa que existe um altar oferecido ao Deus desconhecido. E a esse Deus desconhecido, Paulo conecta com o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez tudo o que há nos céus e na terra. E, portanto, ele atribui, então, essa adoração que os atenienses estavam prestando ao Deus desconhecido ao nosso Deus. E este ponto de contato é muito importante porque vai trazer na sequência aqui algumas características daquilo que Deus é. Então, por exemplo, Deus é criador de todas as coisas, Deus é
presciente de todas as coisas, afinal ele coloca os homens habitando em lugares diferentes do mundo conforme a sua vontade, e ele faz isso para que os homens o busquem, ainda que tateando, né? Então ele usa essa expressão como se fossem cegos que estão procurando a Deus nos lugares e eles estão tateando, sentindo com o tato, né? Então ele vai ali buscando a Deus e essa oportunidade que ele tem de falar de Jesus e usar, olha só, que ele usa aqui uma citação de um poeta daquela época. Então nós vemos aqui que Paulo não fazia uma separação entre sagrado e profano, afinal tudo o que está debaixo da terra é criação de Deus de alguma forma e tudo glorifica a Deus. É certo que alguns poetas sacrificam as suas poesias, os seus escritos para Satanás e para o diabo e sua corja e tal. No entanto, existem sim textos que a gente pode usar como verdadeiros poemas que retratam a vida do homem, né, a vida da pessoa e a conexão que existe entre o homem e Deus. É perfeitamente possível usar esses textos, e não apenas textos, mas também músicas e tal. A gente precisa perder um pouco, né, do preconceito, porque a pessoa que fez não é cristã, então eu não posso ouvir ou eu não posso usar aquele texto como algo que agrada a Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque todas as coisas criadas debaixo da terra são para a glória de Deus. Tudo que Deus faz na terra é perfeito. Então, se existe alguma glória para Deus, né? Se existe ali alguma referência a Deus, nós podemos sim usar, não precisamos classificar isto ou aquilo como sagrado, profano, né? E nós precisamos entender que Deus, ele age em toda forma de arte, em todas as manifestações artísticas, literárias, e nós podemos nos aproveitar disso para nos conectar com o Evangelho. Claro que precisamos tomar todo o cuidado do mundo, porque existem sim coisas que são direcionadas ao diabo e a todos os seus companheiros. Precisamos nos atentar. No entanto, nós podemos sim usar textos que contribuem para um entendimento mais profundo das coisas de Deus. E ele diz também que Deus chama essas pessoas ao arrependimento. Isso é importante, porque nosso Deus é um Deus que nos chama ao arrependimento. Diz o texto bíblico que Deus ele preparou um dia para julgar todo mundo com justiça, pois por meio do homem que o designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, ao falar de Jesus, aqui Paulo está se referindo ao dia do juízo em que Cristo pregou há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, havia aí talvez uns 15 a 20 anos ainda da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, e portanto a mensagem ainda estava muito fresca para todos ali e tudo que eles estavam vivendo. E nós vemos aqui que essa mensagem foi bem recebida por todos os ouvintes ali, né, pelos ouvintes daquela época. No entanto, a questão da ressurreição, eles queriam ouvir um pouco mais a respeito. Duas pessoas, pelo menos, se convertem lá em Atenas, e eu acredito que essas duas pessoas tinham uma importância muito grande para o crescimento da igreja naquela época. Por isso Lucas faz questão de registrar que Dionísio e Dâmaris se convertem ao Senhor, entregam a sua vida ao Senhor lá na cidade de Atenas por meio da pregação de Paulo. Meus irmãos, o que nós podemos então aprender com esse texto de hoje? Nós fizemos aqui a observação, agora vamos, e a interpretação também, né? Agora nós vamos fazer aqui uma aplicação.
Não existe outra forma de evangelizar senão andando pela cidade, ouvindo as pessoas, ouvindo o clamor das pessoas e vendo também os pontos de contato, as formas como nós podemos conectar o Evangelho de Deus com as pessoas. Não existe essa coisa de a gente evangelizar sem conhecer verdadeiramente aquilo que a pessoa está passando no seu dia a dia, sem observar a sua cultura, sem observar a forma de culto dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa até cultua a Deus e não sabe, né? Então é importante que a gente entenda todo esse contexto e a gente possa também pregar a palavra de Deus usando desses artifícios, né? E nós podemos também observar aqui como Paulo usa com eloquência textos que são tidos como, entre aspas, né, profanos, para glorificar a Deus, para trazer uma mensagem de salvação àquelas pessoas. Isso é muito importante para que nós consigamos aplicar também no contexto das nossas vidas nos dias de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor abre o nosso entendimento e na sua onisciência o Senhor sabe de todas as coisas acerca das nossas vidas, o Senhor tem atuado em nós, trazendo, ó Deus, o seu evangelho para as nossas vidas, para que a gente se conecte com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, não ser como esses cegos aqui tateando para buscar ao Senhor, mas nós queremos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com os nossos olhos bem abertos e atentos para tudo que o Senhor quer fazer conosco, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, pedimos a sua bênção, a sua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse estudo bíblico aqui com os seus amigos, colegas, compartilhe pelo WhatsApp, manda aí para os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e nós formemos aqui um exército de pessoas que fazem devocional, que são apaixonadas pela palavra de Deus, assim como os bereanos também estudavam a palavra de Deus, tinham essa paixão, tiveram muito interesse ao receber a palavra de Deus, que nós também sejamos assim e possamos nos alimentar por nós mesmos, não apenas de terceiros, alimento vindo de terceiros, mas que nós mesmos também tenhamos essa experiência com a palavra de Deus, tá bom? Você pode ter esse acesso à palavra de Deus, então deixe aqui nos comentários se esta mensagem fez sentido para você e se há algo que eu possa contribuir para o seu crescimento espiritual, tá bom? Amanhã nós temos mais devocional, se Deus assim permitir. Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!